uma semana de aula comigo, com o professor Tomás. Hoje a nossa aula é sobre a eletrodinâmica. Então nós vamos introduzir a eletrodinâmica aqui hoje, beleza? Antes de mais nada, antes de você sair assistindo esse vídeo igual um doido aqui, eu quero que você entenda que a parte teórica e fundamental que vai te dar a base e te sustentar para os estudos a partir daqui foram feitos em vídeos anteriores. Então, se você não viu nada, se você está chegando de paraquedas, para o que está vendo aí, volta aí nos vídeos anteriores para você entender o que eu vou falar aqui, beleza? Bom, então já que eu vou falar sobre a eletrodinâmica, então vamos fazer um jogo de palavras aqui para entender o porquê e o que é a eletrodinâmica. Basicamente, a eletrodinâmica vem do termo eletro e dinâmico. Juntei as duas, ou seja, eu quero colocar meus elétrons em movimento, meus elétrons se movimentando. Nas aulas anteriores falamos sobre eletrostática, campo elétrico, energia potencial elétrica, potencial elétrico, e nós estávamos trabalhando com partículas paradinhas. Então, não queria saber o que é movimento entre elas. Agora não. Agora, quando eu estou falando de eletrodinâmica, os meus elétrons estão uma bagunça, estão se movimentando para tudo quanto é lado. E essa bagunça é devido ao movimento browniano das partículas, o que cada partícula possui uma energia gigante, né, digamos assim, uma energia muito alta, já que elas estão se movimentando a uma velocidade altíssima. E aí nós, lá pelas equações pela equação de Einstein, que massa é igual à velocidade da luz ao quadrado, e aí a gente consegue trabalhar com massa, energia, massa, trabalhar tudo isso. Enfim, não é assunto para essa aula agora, mas entenda que quanto mais velocidade eu tiver, mais energia eu tenho. E isso a gente também já falou, que está relacionado à energia cinética. Só que agora a gente não está preocupado com a energia cinética ou a energia dessas partículas. Mas o movimento browniano delas é aleatório, então não tem como definir nada. E aí que vem o estudo do potencial elétrico que nós falamos na aula passada. O potencial elétrico é definido pela energia, ou a possível energia, que uma partícula a uma certa distância vai ter da carga geradora possui. Então a ideia é eu pegar a eletrodinâmica e converter para alguma coisa que eu queira. Ou seja, pegar esses elétrons que estão se movimentando a doido e varridos aí, sem pé nem cabeça, e transformá-los de uma maneira que vai me dar algo sustentável, algo físico, algo que vai ser útil. Isso é a física. A física é pegar algo que não serve para nada e trazer para algo útil. Então vem eu pegar os meus elétrons começarem a se movimentar de qualquer maneira, eu coloco uma diferença de potencial entre dois pontos específicos. Essa diferença de potencial que nós já vimos na aula passada vai fazer o quê? Vai fazer uma orientação desses elétrons. Então, quando eu falo de eletrodinâmica, eu só posso pensar em eletrodinâmica com o fluxo de elétrons que vão percorrer um fio qualquer. Então, os meus elétrons vão percorrer um fio, um caminho, devido a uma diferença de potencial, ou devido a uma energia submetida por uma carga geradora através de um circuito ou de um campo elétrico, enfim. A ideia é, eu só posso pegar os meus elétrons que estão se movimentando de qualquer maneira e trabalhar com eles para algo físico, ou seja, para eu ligar um carro, para eu ligar uma luz, para eu ligar uma lanterna, um laser, ou qualquer coisa do tipo, um ventilador, eu preciso orientar os meus elétrons para que eles fiquem iguais boizinhos no curral, indo sempre no mesmo sentido. Então, essa é a ideia. Eu vou pegar uma camada de fio, vou colocar uma diferença entre essa camada de fio, né, esses dois pontos de fio aí, e você vai ter uma orientação desses elétrons. Tomás, mas por que um fio específico? Porque fios, aí como você viu lá na química, os fios têm elétrons livres, então são eles que são capazes de ficar se movimentando pela eletrosfera. Então, essa é a ideia. Vamos pegar fio e ele tem fios que possuem propriedades maiores de condutividade. E fique guardado essa ideia de condutividade, que nós vamos falar sobre condutividade e resistividade mais à frente ainda nessa aula. Então, quando eu falo de eletrodinâmica, é a orientação desses elétrons pelo meio específico, aí, definido por uma diferença de potencial. Só que já de antemão, o que acontece? Não sei porquê, não me pergunte porquê, mas foi um estudo convencional que fizeram, que, dada uma diferença de potencial, eu sempre, por exemplo, uma pilha, e aí você tem essa imagem para definir para você, que a aleatoriedade dessas partículas fazem uma orientação. E nós sabemos que sempre eu tenho elétrons que vão do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, eu sempre vou caminhar com os elétrons. Só que aqui na eletrodinâmica, no estudo de eletricidade, que você vai ver a partir daqui, nós não, né, os físicos passados aí, mentes brilhantes, eles fizeram o seguinte, vamos fazer um estudo convencional. Ao invés de trabalhar com os elétrons se movimentando do polo negativo para o polo positivo,
Eu vou fazer um trabalho convencional. Eu vou fazer, ou seja, os meus íons positivos migrarem do polo positivo para o polo negativo. Então, mas qual é a diferença disso? Na essência não tem diferença nenhuma, mas só for um estilo convencional e fica mais fácil de você fazer alguns estudos mais para frente, como a associação de resistores, a associação de capacitores, circuitos mistos com as leis de Kirchhoff, mas isso deixa para frente, que não é assunto para essa aula agora. A gente está parando aqui só para o início da nossa atividade. Bom, então eu tenho dois sentidos de movimento, o convencional e o real. O real é sempre do elétron saindo do polo negativo indo para o polo positivo, e o convencional que nós vamos utilizar agora é sempre saindo do polo positivo e indo para o polo negativo, beleza? Então fique claro essa associação para você aí, conforme essa imagem que você está vendo aí. Entendido isso, já que eu estou falando de elétron, nós podemos pegar esses elétrons e transformar em carga elétrica. Tá, Tomás, então nós vimos a eletrosfera, que carga é o número de elétrons que estão passando, vezes a carga elementar. Exato. Então agora nós vamos medir uma propriedade chamada de corrente elétrica. A corrente elétrica está definida pela quantidade de carga elétrica que está passando por um segmento de fio, uma seção transversal de fio, por unidade de tempo. Ou seja, a corrente elétrica I é igual à variação de carga Q sobre o intervalo de tempo ΔT. E isso está definido para você conforme essa imagem aí. Galera, não tem bicho de sete cabeças. Você tem uma carga, uma quantidade de carga variando no intervalo de tempo, tu tem então corrente elétrica. A corrente elétrica só define isso, a variação de carga no intervalo de tempo. Isso é corrente elétrica. Isso precisa ficar bem claro para você. Nosso estudo de eletrodinâmica está relacionado com a variação de carga elétrica que está passando por aquele fio de forma alucinada por intervalo de tempo, ok? Ah, Tomás, mas por que disso? Bom, porque quando eu quero trabalhar com fio, com eletricidade, eu preciso transmitir carga elétrica, eu preciso transmitir elétrica. Então, eles vão fornecer essa energia, e essa energia vai ser convertida em energia, ó, essa energia cinética vai ser convertida em energia elétrica, e aí depois essa energia elétrica vai ser transformada em energia térmica, energia eólica, energia sonora, através dos seus aparelhos celulares, aí, enfim. Isso tudo está relacionado com a energia elétrica, que também será assunto para mais para frente. Mas calma, a gente não vai entrar nesses assuntos agora. O que você precisa entender é que quando eu estou falando de corrente elétrica, vai ter a ideia de transferência de cargas elétricas. Mas então, existe só isso e acabou. Basicamente sim. E a outra coisa que eu preciso que você entenda é que existem dois tipos de corrente elétrica. Existe a corrente elétrica contínua e existe a corrente elétrica alternada. Qual é a diferença de uma para outra? Bom, a contínua é que vai ter aquele mesmo valor fixo, ou seja, não vai mudar. Vamos supor que a corrente, então, a corrente elétrica contínua é uma medida em 2 A. Então, a nossa unidade para a corrente elétrica é em ampere, ou seja, coulomb por segundo. Então, vamos supor que eu estou transmitindo uma variação de carga elétrica por intervalo de tempo e me deu uma corrente elétrica de 2 A no intervalo de tempo qualquer. Então, não vai mudar. Sempre a corrente contínua vai ter aquele valor específico. E tem a alternada. O que representa a alternada? A alternada, o nome já diz. Ora vai ser positivo, ora vai ser negativo. Tá, mas o que isso significa pra gente? É que você vai ter aí os elétrons caminhando num sentido e depois indo para o outro. Num sentido e indo para o outro. Ou seja, essa transferência vai ser positiva ou negativa. Positiva ou negativa. Tá, mas aí onde eu posso ver essas diferenças, Tomás? Bom, vamos lá. Diferenças claras aí. Quando eu tenho o fornecimento da matriz geradora, a corrente não pode parar, ela é contínua. Então ela vai mandar uma variação de carga elétrica altíssima para você. Ela não pode parar, ela não pode cessar. E aí ela vai chegar aí nos seus transformadores. E esses transformadores vão gerar para você a corrente elétrica que vai chegar na sua casa. E aí, se você for ver alguns materiais específicos aí, você vai ver que, por exemplo, algumas televisões são 60 Hz, são 50 Hz. Alguns aparelhos têm essa medida de frequência. O que isso representa para a gente? Essa medida de frequência significa que a minha corrente que está chegando ali, ela é alternada. Que quando essa corrente alternada está relacionada com o movimento periódico desses elétrons, então vai ser hora positiva, hora negativa, e vai ter um ponto específico que ela vai ser nula. Ou seja, não vai ter corrente passando naquele momento ali, mas um intervalo de tempo muito pequeno. Mas muito pequeno. Então, basicamente, é isso que tu precisa saber de corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua está passando de forma contínua, não cessa. Corrente alternada, ora é positivo, ora a corrente é negativa, e tem um ponto específico que ela é nula, não passa a corrente ali.
Bom, antes de nós falarmos sobre a resistência, eu tenho que mostrar para você duas propriedades que são do material específico. Duas propriedades físicas, tá? Que é a resistividade e a condutividade. A resistividade é o inverso da condutividade. O nome já diz um pouco, né, o que é cada uma delas. Se eu falo sobre condutividade, significa a propriedade do material ter de conduzir. E se eu falo resistividade, eu falo da propriedade do material possui de resistir. Então, materiais que possuem uma alta resistividade significam que eles têm uma propriedade muito grande de impedir a passagem de determinada coisa. Nesse caso aqui, nós vamos falar sobre impedem a passagem da corrente elétrica. E se eu falo que ele é um material altamente condutor, então ele tem uma capacidade muito grande de transferir essa corrente elétrica. Mas por que isso, Tomás? Como eu quero medir para você resistência, eu preciso saber qual é o material que eu estou trabalhando e as dimensões desse material. Então, quando eu junto os dois, eu tenho a resistência do material. E eu quero chamar a atenção para você que eu tenho três tópicos aí que parecem ser a mesma coisa e não são. Resistividade, resistência e resistor. A resistividade é a propriedade do material, a resistência é a propriedade geral do material, se eu posso dizer assim, tá? Resistividade então é a propriedade física, ele não vai mudar, ele vai ter aquelas características eternamente. A resistividade, ele está caracterizado aquele material e as dimensões que ele vai ter, então é uma propriedade relativa, então depende tanto do material quanto das dimensões dele. E eu tenho um resistor. O resistor, ele é um material, ou ele é o equipamento eletrônico que tem a resistividade ou a resistência como atributo. Tá? Então, o resistor é o elemento ou material eletrônico. É o aparelho eletrônico que mede a resistência. Tá bom? Então, isso é a diferença. Tá, mas então, voltando para cá, o que é a resistência? Então, a resistência é isso que você está observando. R de resistência é igual a resistividade ρ vezes L, que é o comprimento do fio, sobre A, que é a área de seção transversal, ou seja, a área pelo qual esse fio tem. E se você observar, tem uma frase interessante para você nunca mais esquecer o que é a resistência do material. E como é que eu vou gravar essa frase, Tomás? Rolar! Então, essa rolinha aí, essa rola, é o que você jamais vai esquecer. Se eu quero falar sobre resistência do material, eu preciso pensar nessa rola. É feio pra caramba, mas eu duvido daqui a 40, 50, 100 anos você esquecer esse negócio aí. Eu duvido. Eu nunca mais esqueci, infelizmente, mas é isso aí. Tá? Então, como é que eu posso medir essa resistência a partir disso daí? Eu preciso do material, definido pela resistividade, eu preciso do tamanho desse material, o comprimento dele, L, e a área dimensionada pelo qual esse fluxo de elétrons está percorrendo por esse fio. Galera, essa foi a aula de hoje. Eu espero ter sido bem claro, bem prático para você. Não tem mistério sobre essa parte introdutória da eletrodinâmica. O que você precisa ficar na tua mente aí, que quando eu falo de eletrodinâmica, são meus elétrons em movimento e eles vão estar direcionados. Então, quando eu quero falar sobre eletrodinâmica, eu preciso pensar, sim, em elétrons em movimento, só que eles só podem existir ou coexistir se estiverem com uma direção associada. E como é que a gente vai definir essa direção? Através de uma diferença de potencial. Que isso será para aulas futuras, tá? Então, não fique nervoso aí que nós vamos falar sobre essas coisas aí. Então, quando eu penso em eletrodinâmica, eu preciso pensar automaticamente em elétrons em movimento. Ok? Bom, galera, muito obrigado pela sua atenção. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, não deixe de seguir, não deixe de acompanhar. E muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima. Tchau, tchau.